Atos dos Apóstolos, capítulo 7, eu quero convidar você a abrir. Hoje o nosso texto é bem extenso. Peço um pouco da sua paciência e atenção e também intercessão para que Deus nos dê sabedoria para nos conduzir nessa exposição tão preciosa da Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vamos ler agora o sermão ou discurso de Estevão. Estevão, que é contado entre os 7 diáconos escolhidos ali no capítulo 6 de Atos. E a ele é dito que, assim como os outros eram de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, mas para Estevão, no capítulo 6, versículo 5, diz que ele era cheio de fé e repete que ele era cheio do Espírito Santo. Depois ali, no versículo 8 do capítulo 6, a respeito de Estevão, disse que ele era cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E ele tinha autoridade da parte de Deus. E quando ele foi ali confrontado, ele tinha sabedoria não humana, mas sabedoria de Deus, do Espírito Santo. E mesmo que muitos judeus de várias sinagogas tivessem se reunidos para tentar argumentar contra ele, diz a palavra de Deus que eles não podiam resistir à sabedoria e nem ao Espírito Santo. Por isso eles usaram, os judeus que o perseguiam, um expediente terrível, maligno. Subornaram pessoas para contar mentiras e falar mal a respeito de Estevão, dizendo que Estevão havia se levantado contra a lei, contra Moisés e também contra o templo. E é justamente esses 3 temas que Estevão vai trazer na sua argumentação. Mas antes dele começar a falar, antes de nós vermos o registro da primeira palavra de Estevão nesse discurso, nós lemos do versículo 15 do capítulo 6, o último versículo do capítulo 6, que todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. A glória de Deus brilhava na vida de Estevão, diante dos seus acusadores e da sua eminente condenação e morte, do seu martírio, o seu rosto brilhava como rosto de anjo. E aquela já era uma primeira mensagem ainda não falada, mas que fazia referência àquele outro que, ao descer do Monte Sinai, Moisés, trazendo as tábuas dos 10 mandamentos, desceu com o rosto também resplandecente, cheio da glória de Deus. E aquele Estevão, ali diante do sinédrio, que o fitava, olhava para ele fixamente, viu aquele homem, Estevão, mas o rosto dele havia sido transfigurado. Era Estevão, mas parecia outra pessoa. Alguma coisa diferente estava ali em Estevão. E nós vamos ler juntos esse discurso de Estevão, essa defesa dele, e que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração nessa manhã. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Ou seja, essas acusações que estão falando a respeito de você, é isso mesmo? Você confirma isso que eles estão dizendo, que você está se levantando contra o templo, contra Moisés e contra a lei? E então, versículo 2, a palavra de Deus inicia dizendo ali: Estevão então respondeu: Irmãos e pais, escutem. Estevão não estava cheio de ira, cheio de vingança, não estava amedrontado, mas estava cheio da autoridade e do poder do Espírito Santo. E ele se dirige àqueles seus acusadores, não como raça de víboras ou como vocês pecadores miseráveis, mas ele diz: irmãos e pais, nós somos parentes. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Por favor, escutem, eu apelo. Estejam atentos ao que Deus quer falar às nossas vidas. E é muito possível que Estevão tivesse noção de que aquela seria a única, possivelmente, provavelmente a última oportunidade que ele teria de falar do Evangelho. Seu martírio era eminente.
E de fato assim aconteceu. Esse texto é, de modo especial, relevante, porque é o maior sermão registrado na Bíblia e com o maior número de referências ao Antigo Testamento. Irmãos, um homem que havia sido levantado por Deus para distribuir os alimentos para as viúvas, mas cheio do Espírito Santo, de conhecimento da palavra de Deus, se dirige dizendo: irmãos e pais, escutem. O Deus, vamos seguindo o versículo 2, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O discurso de Estevão começa dizendo, afirmando aquele elemento fundamental e básico da nossa teologia, é que Deus é quem toma a iniciativa de se revelar. O Deus da glória que apareceu a Abraão, não foi Abraão que por seus esforços veio a encontrar a Deus, mas o Deus da glória que naquela ocasião se manifestava e transfigurou o rosto de Estevão. Esse mesmo Deus da glória apareceu a Abraão, porque o nosso Deus é um Deus que se revela, Ele nos alcança, Ele se mostra. Se dependesse da nossa natureza, dos nossos esforços, ninguém jamais encontraria a Deus se por Ele antes não fosse achado. Então não fique com o seu coração angustiado, pensando que Deus se esqueceu. Deus não só não se esqueceu, como Ele começou a boa obra em sua vida. A iniciativa foi dEle, e antes que você tivesse noção da existência dEle, Deus já te conhecia, ainda quando você era substância informe no ventre da sua mãe. E você nasceu, tornou-se uma pessoa consciente, cresceu, começou a questionar o mundo, qual o sentido dessa vida, e Deus já cuidava de você. Em algum momento Ele se revela a você, mas não apenas Ele se revela, mas como fez Abraão, Ele numa terra distante, na Mesopotâmia, numa terra idólatra, pagã, uma terra em que não se adorava o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Deus se revela mostrando que esse é um Deus que Ele não se restringe a barreiras geográficas, antes Ele alcança aquele em todos os povos. E esse é um pré-anúncio do que acontecerá no último dia. Povos, tribos, línguas e nações, gente de toda parte, alcançadas pela graça de Deus, adorar. Talvez você diga: mas eu vim de uma história, de um contexto tão terrível, será que Deus pode me alcançar? Sim, essa é a forma como Deus faz. Alcança gente em lugares diferentes, por causa da graça dEle, por causa do amor e da bondade dEle. Ele chama gente de lugares distantes. E Ele chamou a você também, para conhecer a Ele, conhecer o amor dEle, servir a Ele, e envia a cada um de nós. Deus então, Ele envia Abraão para uma terra que ele nem sabia direito onde seria. Quando nós lemos em Gênesis no capítulo 12, ele diz: sai da terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não há um endereço, mas há uma promessa: eu estarei contigo. Vamos para o versículo 8, depois nós vamos voltar para os versículos anteriores. Versículo 8, depois de falar sobre a chamada de Abraão, e como ele abençoaria e como castigaria aqueles que fossem contra Abraão, ele diz ali no versículo 8: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Aqui Estevão está usando uma linha de raciocínio e termos e elementos que aqueles judeus conheciam. Ele fala sobre a circuncisão, e ele está destacando que o Deus que se revela, que chama e que envia, é o Deus que garante, que faz aliança. Esse é o Deus da aliança. Versículo 8 disse: ele lhe deu a aliança, e o sinal da aliança era a circuncisão. Ao 8º dia, os meninos seriam circuncidados, a pele do pênis seria cortada, e aquele seria o sinal
de que Deus havia feito uma aliança com aquele povo. E Ele é o Deus que faz aliança, que fala: se você me obedecer, se você for fiel, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu vou te sustentar, eu vou te proteger, eu vou te livrar. Se você não me obedecer, você terá consequências negativas. Mas Deus conhece a nossa natureza, conhece a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade de cumprir a nossa parte na aliança. Por isso Ele diz: eu garanto essa aliança, eu sustento você. A aliança é feita dessa forma, há uma promessa, há condições numa aliança, mas Deus é quem garante essa aliança. E ao fazer uma aliança que envolvia sangue, a circuncisão, Ele estava pré-anunciando a Jesus, aquele que derramou o seu sangue e garantiu e garante para mim e para você o sustento dessa aliança. Esse era o discurso de Estevão, dizendo: olha, vocês conhecem Abraão, vocês sabem que Deus o chamou. Eu estou falando aqui de uma história que não começou comigo, Estevão, mas começou lá atrás, com Deus que se revela, com Deus que chama e com Deus que faz uma aliança. Mas nós somos pecadores, nós somos de dura cerviz, nós somos aqueles que demoramos a aprender e ainda mais para obedecer, para descansar na promessa dEle. Mas o Senhor, que garante a aliança, continua conduzindo o seu povo. Mas enquanto conduz, enquanto caminhamos nessa jornada, passamos por sofrimentos, por lutas, por dificuldades. Versículo número 9, a palavra do Senhor segue dizendo: os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Ele era um dos filhos ali de Jacó, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador naquela nação e de toda a casa de Israel. Versículo 11, de toda a casa real, perdão. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas, quando Jacó viu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. E assim segue o relato da história, em que nessa jornada em que o ser humano vai vivendo, caminhando, existindo, lembrando que a nossa jornada é um ciclo de sofrimento pelas consequências, pelo nosso pecado, por causa da queda, e livramento da parte de Deus, por causa da misericórdia dele. A linha de raciocínio de Estevão continua: Deus chama, Deus se revela, chama, Deus envia, garante a aliança, mas enquanto estivermos nessa caminhada, passaremos por sofrimentos. E o primeiro sofrimento que ele fala aí é de uma família desestruturada. Irmãos invejosos de José, à época o irmão mais novo, venderam-no como escravo. Consequência de uma relação familiar corrompida pelo pecado. Nossos relacionamentos trazem a marca da queda e do pecado, e por isso a gente não consegue se relacionar, se comunicar com eficácia. A gente traz sofrimentos, provoca sofrimentos, sofre coisas também por causa dos outros. Ainda pessoas que são do nosso convívio trazem sofrimento para a gente por causa da queda e do pecado. Mas diz a palavra de Deus que em todo sofrimento, em toda luta, em toda angústia, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus tem se revelado. Mas, conjunção coordenada adversativa, mas Deus estava com José. Não porque José fosse melhor, mas por causa da graça dele. Esse é o ciclo da humanidade. Sofrimento por causa do pecado, misericórdia e livramento por causa da graça de Deus. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante
de Faraó. Depois no Egito, por causa da consequência do pecado, por causa daquilo que aconteceu no Éden, em que a natureza também sofre por causa dos desequilíbrios do pecado, nós lemos que houve fome e grande sofrimento em todo o Egito. As catástrofes naturais que nós vemos hoje, desequilíbrio ecológico, a origem disso está no pecado, em Gênesis capítulo 3, na queda, que desequilibrou também a natureza. Note, eu não estou falando que há um pecado específico de uma pessoa que causou uma catástrofe, não é isso que eu estou dizendo, mas a condição de pecado em que o mundo vive tem trazido sofrimento também na área física, natural, na ecologia. Mas Deus tem misericórdia. E ali levantou um ótimo administrador, José. E então, nós vamos ler ali no capítulo 50 de Gênesis, versículo 20, que Deus transformou o mal em bem para que muitas pessoas fossem salvas. E esse é o nosso Deus misericordioso, que transforma o sofrimento, o mal, em bem, para que muitas pessoas sejam salvas, livradas. A misericórdia e a graça dele nos visita. E ali diante daqueles seus acusadores, Estevão continua desenvolvendo os seus argumentos. E outros sofrimentos ele vai falando ali no versículo 19, nós vamos ler: este outro rei, após a morte de José, tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Novamente, sofrimento por causa do pecado. O que aconteceu? José estava ali como administrador segundo no Egito, e os pais dele, o pai dele, Jacó, e seus irmãos ouvem a respeito de suprimentos, vão para o Egito. Ali José se revela a ele, a seu pai, a seus irmãos, e ele os guarda, os sustenta, assim como Deus faz com a gente. E ali eles encontram um lugar, são cuidados por Deus, sustentados pela graça de Deus, abençoados, e começam a crescer e a se multiplicar, e o povo vai aumentando, e o tempo vai passando, as gerações vão passando, e aquele faraó que conhecia José, ele já havia então morrido, e veio outro faraó que conhecia a respeito das histórias, mas que desprezou aquele legado, aquele bem que José fez. E diz a palavra de Deus que ele tratou com astúcia o povo. Vendo aquele povo crescer, falou: eles daqui a pouco vão dominar a gente. Começou a aumentar as cargas de trabalho, a torturar, e a coisa ficou tão forte. A perseguição contra o povo foi tão dura a ponto de haver uma condenação, para que as parteiras ali de Israel, elas não dessem assistência para os bebês do sexo masculino, para os meninos, para que eles morressem, o povo parasse de se multiplicar. Mas mais uma vez, a graça de Deus, naquele sofrimento, naquela perseguição, naquele lugar, nessa repetição da história, onde crianças continuam sendo mortas, abusadas, violentadas, feridas, a graça e a misericórdia de Deus de novo os visita. Versículo 20: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés era formoso aos olhos de Deus, por causa da graça e do olhar amoroso de Deus. Moisés é livrado da morte. Ele era uma criança pequena, bem pequenininha quando nasceu, e quando nasceu, seu chorinho ainda podia ser contido, mas ele foi crescendo e sua mãe foi obrigada a abandoná-lo. Colocou ele no cestinho, nós conhecemos a história, mas a graça de Deus cuida de todas as crianças. E Moisés então é recolhido pela filha de Faraó. E Deus cuida dele ali.
ele cresce ali no Egito, aprendendo sobre a cultura, sobre os costumes, e Deus levantaria aquele que seria o libertador do povo. Porque quando vem sofrimento, nós podemos ter a certeza que há livramento da parte de Deus, que nunca cochila. Segue a palavra de Deus, dizendo então, no versículo 25. Sim, nós estamos pulando alguns versículos, porque o texto é muito grande. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Versículo 27. Mas o que agredia o seu próximo, repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Estevão segue na sua linha de argumentação, no seu discurso, falando para eles que, para os seus acusadores, que Deus ele estava anunciando em Moisés um livramento do sofrimento de forma definitiva, que seria realizado no Messias, mas o povo o rejeitou. Moisés, que havia sido levado para o Egito, cresceu ali até a idade próxima dos 40 anos. Quando ele tinha 40 anos, ele viu ali, por volta de 40 anos, um hebreu, do povo dele, um judeu, sendo maltratado, apanhando, sendo chicoteado por um egípcio. E então Moisés, ele ali se coloca entre os dois e mata o egípcio, esconde o seu corpo na areia. E então acontece que ele achou que ninguém tinha visto, e no dia seguinte ele vê dois irmãos, dois hebreus, dois judeus ali brigando, e é o que nós lemos agora nesse versículo 25. Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que ele queria salvá-los. E ele se aproxima dos dois irmãos e fala: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. E ao mesmo tempo que Moisés está relatando a respeito Estevão está relatando a respeito daquele incidente que aconteceu com Moisés, ele também está falando para aqueles que o perseguiam. Ele começou falando: irmãos e pais, por que vocês estão se levantando uns contra os outros? Deus ele tem um livramento definitivo, mas a tendência natural do ser humano é rejeitar esse livramento. O livramento definitivo é Jesus, e Moisés era esse que pré-anunciava o Salvador, o Messias, que traria solução definitiva para o sofrimento do povo. Mas o povo ali rejeita a Moisés. E então, essa dinâmica de livramento de Deus e rejeição do povo, ela vai aparecendo no discurso de Estevão, versículo 36. Diz assim: foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Versículo 39. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. O que Estevão está dizendo é: há um livramento definitivo. E Moisés, nesses livramentos do povo, ele estava pré-anunciando esse livramento definitivo, o Messias, Jesus. E ele vai chegar no ponto de dizer: esse Messias que vocês mataram, lá no final do seu discurso. Mas por enquanto ele está preparando o terreno da sua argumentação. Ele disse: Moisés então ele fugiu depois para o deserto, passou 40 anos lá, e o Deus que chama e que faz aliança e que envia, faz isso com Moisés e diz: eu vi o sofrimento do meu povo, enviarei misericórdia para ele. E como instrumento da minha misericórdia, eu vou enviar você, Moisés. E Moisés então se levanta
contra o faraó e fala: Deus manda que o nosso povo saia e vá adorar a Ele. E nós conhecemos a história das 10 pragas, e Moisés então leva o povo para o deserto. Deus abre o mar vermelho, Deus conduz o povo com uma coluna de fumaça durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Prodígios, maravilhas são feitas, mas mesmo diante de tantas maravilhas, o povo rejeita Moisés e fala assim: poxa, o que a gente tem para comer? Será que você trouxe a gente para morrer de fome nesse lugar? E se levanta contra Moisés, aquele que é relatado na Bíblia como o homem mais manso que já existiu no mundo, na história. O povo rejeita Moisés. E ele estava falando, Estevão, com aqueles homens que o perseguiam ali, o Sinédrio. Mas essa é a palavra para mim e para você também. Será que nós temos rejeitado o livramento definitivo de Deus? Será que nosso coração endurecido ainda não conseguiu entender na sua plenitude que o Senhor é tudo que nós precisamos? Que Jesus é suficiente para que todo o peso, todo o cansaço, toda a angústia, ela seja resolvida? E o Senhor nos diz, ali no versículo 39, que eles rejeitaram e no seu coração eles voltaram para o Egito. Não é essa a atitude muitas vezes do nosso coração, que já conhecemos a palavra, que já conhecemos de teologia, mas o nosso coração ainda duro, parece querer voltar a um estilo de vida onde você diz: eu sou o Senhor, eu resolvo as coisas da minha forma, e eu me submeto de volta à escravidão do pecado. A palavra de Deus segue dizendo, versículo 40. Eles disseram então a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Renfã, diz o versículo 43, o Deus de vocês, e mais que vocês fizeram para os adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O povo preferiu então soluções humanas, imperfeitas, transitórias, passageiras e pecaminosas. Meus irmãos, Estevão está preparando a argumentação dele quando ele vai falar sobre o tabernáculo e o templo. Soluções ainda passageiras, transitórias. Mas o que ele está dizendo aqui é que o povo, e nós temos a tendência natural de, ao invés de nos apropriarmos e descansarmos na solução de Deus, a gente continua criando os nossos ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente não precisa fazer força. Deus fala para a gente: meu filho, minha filha, descansa. Eu estou no controle. Relaxa. Fica tranquilo. Não se preocupa mais. Não anda ansioso. Eu estou cuidando de você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu amo você e eu cuido de você. Mas a gente pega essas coisas, despreza e fala: não, Deus, o Senhor não é todo-poderoso. Se o Senhor fosse todo-poderoso, não estaria acontecendo com a minha vida. O Senhor não me ama, porque se o Senhor me amasse, isso não estaria acontecendo com a minha vida. Deixa que eu mesmo cuido da minha vida. E nós nos colocamos nós mesmos como ídolos, dizendo: eu é que resolvo, eu é que sei o melhor para a minha vida, eu é que decido. E essa é a nossa tendência natural também, de valer-se de soluções humanas e imperfeitas. E por conta disso, muitas vezes nós sofremos essas consequências. O sofrimento, a dor vem sobre as nossas vidas, mas na sua misericórdia, Deus novamente envia o seu livramento. Versículo 44. O tabernáculo do testemunho estavam entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Versículo 45, ele diz: também nossos pais com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse da terra que Deus expulsou da presença deles, das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteram favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para Deus, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa.
As soluções humanas eram imperfeitas, pecaminosas, ídolos, imagens de animais que eles queriam se prostrar diante dela, e Deus falou: não, eu vou trazer uma solução definitiva. Mas enquanto eu não trago a solução definitiva, trarei apontamentos, indicações do caminho. Então Deus envia livramento com um caráter cada vez mais definitivo para o seu povo. Primeiro, Deus fala para o povo que andava no deserto: façam um tabernáculo e me adorem nesse lugar, busquem a minha presença nesse lugar. Então Deus ordena que eles façam uma tenda. A sua cobertura é feita de peles de animais, os elementos de dentro eram todos discriminados conforme a orientação de Deus, madeiras especiais, ouro e cada um dos elementos, mas aquela ainda era uma solução transitória. E o povo peregrinou no deserto, o tabernáculo ali no centro, e eles seguiram nessa história até que chegaram à terra prometida, até que ali se estabeleceram. E então, depois de algum tempo, Deus tem misericórdia e fala: não mais o tabernáculo, mas agora um templo, uma construção mais sólida, feita de pedras, para que vocês me adorem nesse lugar. Antes um tabernáculo, uma tenda provisória que mudava de lugar, agora um templo. Mas o templo ainda era uma solução transitória, passageira, que apontava para a solução definitiva. Todas essas coisas eram apenas sombras, porque chegaria a solução definitiva. Versículo 48 diz: entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Deus estava dizendo: ainda que vocês façam o mais suntuoso dos templos, eu não habito em casa feita por mãos humanas. E ele estava apontando para aquele que seria o sacrifício perfeito, Jesus. E aquele que seria o templo definitivo, a igreja. Não a igreja enquanto prédio, mas enquanto pessoas. E esse é o templo onde Deus deve ser adorado, a minha e a sua vida. Porque Deus vai dando esse livramento com caráter cada vez mais definitivo. E essa continua sendo a linha de argumentação ali de Estevão. Esses que vocês estão dizendo que eu disse que não tem validade, que eu disse que a gente tem que derrubar, na verdade o Senhor Jesus havia profetizado. Cerca de 30, 40 anos para frente, esse seria derrubado, aquele templo ali da época de Herodes. Mas eles são soluções passageiras e transitórias. E ainda que vocês derrubem também a minha vida, porque a vida de Estevão seria derrubada no texto seguinte, apedrejado, a igreja avançaria. O templo definitivo de Deus na terra se espalharia. Um templo vivo que anuncia a glória dele. Assim é a minha e a sua vida. Vamos para o versículo 51, já no final então da argumentação de Estevão. Diz assim o texto da palavra de Deus. Estevão se dirige àqueles homens agora com mais firmeza e assertividade. Diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Pois qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por ministério de anjo e não aguardaram. Estevão está dizendo que apesar da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, a tendência natural daqueles homens e do ser humano é seguir rejeitando a solução de Deus para o povo. Estevão usa elementos que ele usou no começo. Lembra que ele falou que chamou Abraão e fez uma aliança da circuncisão? Ele está dizendo:
vocês, homens teimosos e incircuncisos, de coração e de ouvidos. Porque Jeremias e Deuteronômio falam sobre o coração circuncidado, é o que importa para Deus. No capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 16, a palavra do Senhor diz: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Os dois termos que Estevão usa, porque eram termos conhecidos para eles. Jeremias capítulo 4, o profeta, que também fora rejeitado, anunciava: deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime, sem que haja quem o possa apagar. O Senhor nos convida nessa manhã a deixar que os nossos corações façam aliança com Ele, sejam circuncidados. Estevão diz para aqueles homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos também. Será que tudo que vocês ouviram, tudo que foi profetizado, será que tudo que vocês aprenderam dos pais de vocês não fez diferença nenhuma? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E a minha oração é: Deus, tem misericórdia para que o nosso povo, para que a minha vida não mais resista ao Espírito Santo, para que o meu coração, o seu coração seja circuncidado, para que a nossa cerviz, o nosso pescoço não continue duro, soberbo, orgulhoso, mas que seja quebrada a cerviz e haja um povo humilhado na presença do Senhor, que não resista à ação do Espírito Santo. O que Estevão está dizendo é: vocês conhecem muita teologia, nós conhecemos muita teologia, nós batemos no peito e dizemos: a igreja presbiteriana da Barra. Mas, meus irmãos, que a gente conheça cada vez mais a palavra, mas que ela crie não gente com cabeça imensa, cheia de teologia, cheia de conhecimento, mas pequena de sabedoria, de aplicação prática, de vida. Que o Senhor nos ajude a termos um coração que não resiste ao Espírito Santo de Deus, que não continua tratando com dureza, com teimosia diante daquilo que Deus já falou ao seu coração. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito habita em vocês? Que o Espírito Santo possa visitar cada mente e coração de cada crente nessa manhã. Vou começar com o meu. Tem coisa que eu preciso aprender. Eu preciso descansar. Eu preciso parar de segurar nas minhas mãos. Tem coisa que você precisa falar: Deus, já chega de chorar, já chega de sofrer por causa disso. Me ajuda a entender que o Senhor me ama e o Senhor é todo poderoso. Que o Espírito Santo nos dê graça, que o nosso coração seja circuncidado, que a aliança do Senhor nos alcance nas áreas em que ainda há desobediência, nas áreas que a gente ainda tem teimosia, e que o Senhor nos dê outro caminho, outro destino, um caminho de humildade e um caminho de disposição para ser dirigido pelo nosso Deus.